quando você vai ler um livro cheio de preconceito, achando que não vai gostar, e aí ele supera a sua expectativa? Foi isso que aconteceu comigo e Augusto Cury. Ele superou a minha expectativa. É muito pior do que eu pensava. Oi galera, tudo bem? Estou de volta! Cara de pau, né? No ano passado, há alguns meses, eu fiz aqui uma tag chamada Roleta Russa, que foi o Yuri que criou lá do Livrada. Pra quem não viu a tag Roleta Russa, eu vou deixar aqui nos cards. E a tag consistia mais ou menos em você encarar os seus piores medos literários de todos os tempos. O resultado da tag é que eu me comprometi a ler um dos livros de Augusto Cury, que é um dos autores que eu mais tinha pavor no mundo. Explico. Primeiro, Augusto Cury é conhecido por livros de autoajuda. Não gosto de livros de autoajuda. Segundo, os livros dele têm títulos como Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, coisas que me dão medo. Então, ele não me agradava assim, não me atraía de forma alguma. Mas eu sorteei, promessa é promessa, então eu tinha que ler um livro do Augusto Cury. Como eu não sabia por onde começar, eu pedi indicações para vocês, várias pessoas comentaram lá no vídeo. E aí eu acabei escolhendo o livro Ansiedade, o Mal do Século. Por que eu escolhi esse livro? Porque como eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu tenho problema com ansiedade. E eu achei que poderia ser uma leitura interessante, que talvez tivesse uma identificação maior comigo. E não foi isso que aconteceu, como vocês vão descobrir se continuarem assistindo esse vídeo. Antes de falar do Augusto Cury, porém, eu tenho alguns convites para fazer para vocês. O primeiro é o seguinte: se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, que estão aparecendo aqui agora, comece a seguir, porque quando eu sumo aqui do YouTube, geralmente eu dou alguma explicação no Snapchat, ou no Facebook, ou no Instagram. Então, quem me segue lá já sabe, por exemplo, que eu estou com o pé engessado. E é por isso que eu tenho passado muito tempo na cama e pouco tempo na frente da câmera. Segundo convite. No mês de março, assim como no ano passado, eu vou realizar o projeto Leia Mulheres, que, como o próprio nome diz, é para animar nós, leitores, a dedicar um tempinho maior para as escritoras mulheres. No ano passado, eu li alguns livros maravilhosos nesse mês de março. Na verdade, todas as mulheres que eu já resenhei estão numa playlist aqui do canal, eu vou deixar aqui nos cards. Mas muitas das minhas leituras de março do ano passado foram indicações de vocês. Então, como março está chegando, eu quero indicações para o Leia Mulheres desse ano. Dá uma olhadinha na playlist, se tem algum livro que você tem para me indicar e que eu ainda não resenhei aqui no canal, comenta aqui embaixo, por favor, porque estou à procura de títulos incríveis de mulheres incríveis. Eu tenho duas leituras decididas já para o mês de março. A primeira é Cinderela Chinesa, da Adeline Ye Ma, porque é o livro que foi escolhido para o Clube de Leitura Compartilivros em março. Sim, eu tenho um clube de leitura, para quem não sabe. O link para o evento está sempre aqui na descrição do vídeo. E nesse mês a gente vai discutir então Cinderela Chinesa. Se você leu, se você quer ler e vir se juntar a nós, o nosso encontro vai ser no dia 18. Todas as informações estão aqui no link. O segundo livro que já está decidido para esse mês é o livro Minha Vida de Menina, porque esse livro está na lista da FUVEST para esse ano e eu vou fazer análise aqui para a FUVEST. Então, se vocês têm mais ideias de livros, dicas, autoras, por favor, deixem aqui nos comentários para que o mês de março seja riquíssimo de leituras incríveis. Agora que os convites já foram feitos, vamos lá. Bom, eu li Ansiedade, o Mal do Século no Kobo, não tá aqui comigo agora, mas é uma leitura bem rápida, assim. Primeiro que o livro é bem pequenininho, segundo que a linguagem dele é simples, então você lê assim super rápido, foi coisa de um dia. Antes que me falem, sim, eu fui ler de má vontade. Como eu comentei, eu não gosto da ideia, né, que o Augusto Cury passa. Eu já tinha uma noção mais ou menos do tipo de literatura dele e eu realmente não me interesso, então tudo bem, eu fui ler de má vontade e a gente tem que dar esse desconto. Porém, como era um tema que me interessava, eu gosto de psicologia, eu gosto dessas coisas todas, eu achei que poderia ser interessante. Então vamos lá, por que eu não gostei deste livro? Primeiro, clichê, clichê, clichê. Gente, juro por Deus, não tem uma ideia nova no livro inteiro. Tudo que você já leu sobre ansiedade no século XXI, em matéria de revista, em textão no Facebook, é isso aqui, sabe? Não tem nada de novo, não tem nada que você pense, nossa, uau, que teoria interessante. Não tem. Parece um apanhado de tudo que todo mundo fala. E os clichês não são nem só em relação à ansiedade em si. Ele fala assim ao longo do livro, a conta-gotas, tantos clichês que eu não vou nem lembrar de todos. Mas para vocês terem uma ideia, ele fala coisas como: as mulheres são mais altruístas e solidárias do que os homens. As pessoas correm atrás de dinheiro
e não ligam para o tempo. Então assim, sabe esse tipo de discursinho pronto, que é um negócio que não tem originalidade nenhuma? Então essa é a primeira coisa que eu achei bem chatinha. Segunda coisa que me irritou bastante, a linguagem do livro. Sim, eu acabei de comentar que é uma linguagem fácil, mas vamos lá. Probleminhas linguísticos de Augusto Cury. Primeiro, ele é extremamente repetitivo. Sério, tem tipo assim, uma ideia no livro que ele vai repetir, sabe, a cada capítulo. Eu não sei se ele acha que o público que lê é muito obtuso, sabe, mas eu me senti assim, acho que ele tava me subestimando, porque eu tinha entendido nas 20 primeiras vezes que ele falou, e ele continua repetindo a mesma coisa. Segundo, é uma linguagem meio pedante. Ele fala no começo, por exemplo, que é um livro que ele quer que os jovens leiam. Só que ele usa muito superlativo. Por exemplo, gente, eu achei que eu tava lendo um livro escrito pelo José Dias. Tipo assim, a tarefa nobilíssima dos professores. Hã? Ai, pelo amor de Deus, gente, não tenho paciência. Terceiro, ele é viciado em enumerações. Pra quem não sabe o que é enumeração, enumerar é tipo listar. Mas, gente, o Augusto Cury, ele faz muitas enumerações e enumerações longas. Então é tipo assim, ele vai falar assim, existem muitas profissões que sofrem com ansiedade, como professores, enfermeiros, blá blá blá. E ele faz uma lista de tipo 10 profissões, sabe? É muito desnecessário. Só que ele faz isso assim muitas vezes com muitos contextos. E aí tem uma hora que você fala, tá, já entendi. Então, de maneira geral, eu acho que é uma linguagem que meio que subestima o leitor, sabe? Eu não gosto de autor que trata a gente como retardado. Nem literatura infantil, quando faz isso, não é legal. Tratar o leitor como bobinho. A gente não é bobinho, sabe? Outra coisa que eu detestei, e aí isso tem a ver com o meu lugar de fala, é como ele coloca que é muito fácil atingir os jovens pra quem sabe, tipo ele. Então ele vai contar sobre como os professores reclamam dos jovens, mas ele dá palestras para 200 jovens e todos os jovens ficam quietinhos olhando pra ele, entendeu? Porque ele sabe tocar essas pessoas. Não vou comentar. Agora, isso é um gancho pra coisa que eu mais odiei no livro inteiro, que é, meu Deus, que necessidade de autoafirmação. Ele fica o tempo inteiro falando as coisas que ele estudou, os lugares em que ele deu palestra, os casos que ele resolveu. Meu, é muito chato. Se ele tiver uma qualidade, um currículo, enfim, se ele for tão conceituado quanto ele fala, ele não precisa ficar falando isso o tempo inteiro. As ideias dele já vão ficar pra história. Só que ele escreve um livro absurdamente clichê, sem nada de novo, só que fica falando o tempo inteiro. Olha como eu sou bom. Olha, eu manjo muito, hein? Por exemplo, ele vai falar de um exemplo de um caso. Ele poderia simplesmente falar o caso, mas não, ele fala assim, eu fui dar uma palestra em Harvard, não lembro, gente, tô inventando. Mas assim, eu fui dar uma palestra em Harvard para 500 pessoas a convite da maior universidade do mundo. E aí uma pessoa veio e me falou de um caso tal. É muito desnecessário, sabe? Toda essa firula que ele faz pra falar o quanto ela é importante. Não, e tem uma hora ótima que ele fala assim, Freud pensa no sei o que lá, Platão pensa no sei o que lá, e eu penso, tipo, gente, menos, amigo, bem menos. Eu fiquei tão curiosa pra saber se ele era minimamente conceituado na psicologia, que eu conversei com algumas amigas psicólogas, porque eu tenho algumas, tipo, 4 amigas que são psicólogas, e eu perguntei pra elas, falei, gente, essa teoria do Cury, enfim, vocês leem Augusto Cury, ele é conceituado no meio da psicologia? E, tipo, todas elas falaram, não. Então, assim, né? Não sei. De qualquer forma, o Ansiedade Mal do Século ele vai desenvolver uma teoria que o Augusto Cury chama de teoria da inteligência multifocal. Então é uma teoria que vai versar sobre a construção do pensamento, a importância da memória e como o eu fica no meio de tudo isso. Não é que vai trazer nada de novo, porque, como eu disse, é bastante clichê. Mas vai falar então sobre como, por exemplo, o nosso subconsciente nos sabota às vezes. Ou sobre como nós temos janelas de gatilhos que abrem para memórias que a gente nem lembra conscientemente, mas que são explicações para traumas que a gente tem sem saber por quê. Uma coisa interessante que o Augusto Cury fala no livro é que a educação deveria abordar o autocontrole e o estudo da mente. Isso eu achei bacana, porque ele vai falar basicamente que a gente não sabe lidar com tanta informação, com tanta memória e tanta coisa que tem na nossa cabeça, que é óbvio, e que hoje o fluxo de informação é muito maior do que há algumas gerações atrás, então isso cria a síndrome do pensamento acelerado que vai gerar ansiedade. E nisso eu concordo, eu acho que a gente tem acesso a muita informação hoje, muitas informações que não são relevantes, muitas informações que às vezes a gente não procuraria, mas que aparecem ali na nossa cara, na nossa linha do tempo, na nossa página inicial, e a gente acaba acumulando um monte de lixo informacional dentro da nossa cabeça. É claro que isso não pode ser exatamente produtivo. Mas aí, conforme ele foi falando dessas coisas todas, eu fiquei pensando, bom, eu adoraria que ele falasse técnicas para lidar com isso.
Então aí o livro seria relevante, porque ele fica falando que a gente tem acesso a muita informação, que a nossa mente fica acelerada, que a nossa geração tá doente, que a gente não tem controle da mente, todas essas coisas, ok, tudo isso a gente já sabe, mas tá, o que eu faço agora? Então eu fiquei esperando ansiosamente ele falar das técnicas para lidar com isso. Daí é assim, a versão que eu li no Kobo tem 109 páginas. Ele começa a falar das técnicas na página 87. Então assim, não é o foco do livro e acaba ficando pouco desenvolvida a parte que eu acho que poderia ser mais útil, entende? Eu acho que ele poderia ter feito uma introdução explicando toda a questão do pensamento acelerado, blá blá blá, bem menor, e gastado mais tempo ensinando a gente a lidar com isso. Porque aí, pelo menos, seria de autoajuda, né? Só que aí não ajuda muito, porque ele fica falando, olha, gente, você tem a cabeça acelerada por causa disso. Aí você fala, ok, amigo, obrigada por notar. Eu tinha reparado, assim, levemente. E sem contar que as técnicas que ele coloca também são técnicas que eu acho que talvez não sejam tão eficientes para alguém fazer sozinho. Então ele fala, por exemplo, na mesa redonda do eu, que é basicamente você refletir, tentar, enfim, organizar os pensamentos. Eu tô falando assim, bem a grosso modo, mas não é muito mais profundo do que isso também não. Então é tipo assim, sabe aquela coisa do como desenhar uma coruja? Desenhe um círculo, agora desenhe uma coruja? Me pareceu meio isso a técnica dele também. Não é assim exatamente muito didático. Por último, porque ainda não acabou, eu também me irritei com a maneira como ele fala de Jesus Cristo. Abre parênteses, não gente, não sou anticristo nem nada assim não, tá? O que acontece é, eu acho que quando você tem uma orientação, seja política, seja religiosa, ideológica, você tem que deixar isso claro. Você não pode se colocar como imparcial. E o que me irritou no Augusto Cury é que toda vez que ele vai falar de Jesus Cristo, porque ele fala várias vezes aqui no livro, ele fala assim, olha, eu não tô falando num viés teológico, olha, num viés científico, o mestre dos mestres. Gente, não, né? Viés científico, psicológico, chamando Jesus de mestre dos mestres? Não, amigo, você tá sendo religioso, você tá sendo parcial, você tá escolhendo uma figura específica, de uma religião específica, de um contexto específico, não dá pra falar que isso é científico. E isso é bem interessante porque acabou que pra mim foi uma representação do que é o livro do Augusto Cury, que é o seguinte, ele se propõe a ser científico, ele acha que é científico, mas não é. Não é porque não apresenta nada novo, não apresenta pesquisa, dados do autor, não apresenta uma proposta de intervenção didática que ajude de fato quem tá lendo, não é imparcial da maneira que uma pesquisa científica ou que uma teoria deveria ser. Claro que nada é 100% imparcial, né, gente? Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Então, parece que é meio que um apanhado de um monte de coisas que ele leu por aí, mas que qualquer um de nós poderia ter feito, sabe? Se não qualquer um de nós, pelo menos qualquer um que tem uma formação em psicologia. Aliás, eu aposto que as minhas amigas psicólogas escreveriam coisas bem mais interessantes. Então, demorou, mas paguei a promessa, li Ansiedade Mal do Século. Se você adora Augusto Cury, como um monte de gente adora, não se ofenda, por favor, eu não tô falando nada contra os leitores dele, eu realmente não gostei. Mas assim, gente, não perca o tempo de vocês falando, não, Cida, mas lê o livro tal dele que você vai gostar. Não, não vou ler mais nada dele, gente. Deus me livre. A menos que eu caia numa brincadeira dessa de novo. A vida é muito curta pra ler certas coisas. Eu tenho muitas coisas pra ler que eu tenho muita vontade, então eu não posso gastar tempo lendo esse cara de novo, entendeu? Espero que os fãs de Augusto Cury me perdoem por este vídeo, mas a gente tem que ser sincero, né, gente? Porque senão perde a credibilidade. Bom, gente, então é isso. Pagando uma promessa, assim, meses depois, mas antes tarde do que nunca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não gosta de Augusto Cury, você provavelmente gostou do vídeo. Se você gosta dele, você vai me odiar agora, né? Desculpa. Mas é isso. Sábado que vem eu tô de volta. E aí, como já estaremos em março, já vai estar rolando o Leia Mulheres. Então não esqueçam de deixar as indicações de vocês aqui nos comentários. Se você tem argumentos contrários a coisas que eu falei do Augusto Cury também, deixa aqui nos comentários também, porque eu adoro debater. Respeitosamente, por favor. Certo? Então por hoje é isso. Beijinhos e até a próxima.